dos condiscípulos. Aquele moço surgira entre a multidão, na pequenina aldeia, distinguindo-se pelo porte esbelto e pela roupagem alinhada. Pusera-se a ouvir as pregações do mestre e aproximara-se mais, revelando-se interessado. Os populares, que o conheciam, e muitos dos quais lhe prestavam serviços como assalariados, abriram sem alas, permitindo-lhe chegar a Jesus sem embaraços e sem dificuldades. E dissera: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus fitou-lhe os olhos, respondendo-lhe: Por que me chama bom? Ninguém é bom, senão um só, que é Deus. O mancebo tingiu as faces levemente de rubro, pois que na localidade o tinham na conta de um homem virtuoso. E aquele que diziam ser o expositor da verdade desvestia-se do título honroso, qual se não fosse digno da pessoa se ornamentar das aparências do bem. Você sabe os mandamentos, disse-lhe Jesus: não adulterar, não matar, não furtar, não dizer falso testemunho, honrar pai e mãe. Há com acento circunflexo proporção que o Rabi Nazareno enunciava os mandamentos, o jovem rico revelava indisfarçável desencanto, no sorriso ensaiado no canto de sua boca e, por fim, informou: sei os mandamentos. E tudo isso tenho observado desde a minha juventude. A sua voz traduzia a tristeza que lhe ensombrava os dias, com o tédio, fazendo morada em sua alma. A abundância de recursos materiais, herdados de seus pais, eximiu das atividades nobres e saudáveis que a qualquer pescador e a qualquer camponês eram facultadas. E ele não aprendera ainda a usar dos recursos de seu tempo e de sua fortuna, no aprimoramento da alma. Uma coisa ainda lhe falta, disse Jesus. É vender tudo o que tem, dá-lo aos pobres, e terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. A pequena multidão agitou-se sem murmúrios. Sem dúvida parecia audaciosa ademais a sugestão daquele rabi, aos olhos dos negociantes de cabras e camelos, dos negociantes de tapetes e alimentos, que não alcançavam a utilização da riqueza, que o mestre lhes transmitia. Os próprios discípulos se afastaram ligeiramente, temendo represália e rixas, pois que o jovem era das mais importantes figuras no povoado. Simão Pedro olhava estranhamente o Salvador. Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas, disse o mestre a Simão, frente ao jovem que se retirava cabisbaixo. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha, do que entrar um rico no reino de Deus. Sendo assim, indagou um popular mais próximo e que ouvira um diálogo inteiro: quem pode ser salvo? O Nazareno elucidou em tom suave: os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Pedro, desavisado de que Jesus se referia às reencarnações nas quais aprendemos a distinguir os verdadeiros valores da vida, indagou: e nós que deixamos tudo e o seguimos, que receberemos? Notável foi a piedade de que se possuiu Jesus ao receber-lhe a indagação aflitiva, de criatura que vinha cobrar, de imediato, prêmios celestes pelo trabalho ao qual fora chamado, mas que ainda mal iniciara. Impossível ponderar-lhe todas as renúncias necessárias e todos os prazeres espirituais auridos no serviço ao próximo, chegando até o sacrifício extremo da própria imolação. Simão Pedro, disse-lhe Jesus, em verdade lhe digo que ninguém há aqui, tendo deixado casa, ou mulher, ou irmãos, ou pais, ou filhos, por causa do reino de Deus, não receba no presente muitas vezes mais, e que no mundo futuro não herdará a vida eterna. Conturbava-se Simão Pedro até as lágrimas, na premência de compreender para orientar os companheiros. E sob o crepúsculo arrojou-se de joelhos à areia quente e suplicava a Deus pelo esclarecimento de suas dúvidas. Deveriam ou não porfiar para congregar os abastados? Afinal, já se iam decorrer 3 anos de pregações e faltava o dinheiro para reunir os servidores do novo reino. Jesus não cedia, não acolhia com mais desvelos aos ricos do que os pobres. Entre a neblina que lhe toldava a visão clara, surgia-lhe o bondoso Nazareno que lhe segredava em palavras consoladoras. Simão Pedro, ouço-lhe o coração tribulado pelos cuidados deste mundo. Abençoemos os laços sagrados da família e utilidade providencial da riqueza. Não nos demos a pressa, contudo, de cobrar dos seus os primeiros sinais de dedicação aos semelhantes e à verdade. Se difíceis são os parentes, se contristador e angustioso é o bom uso da fortuna, não nos impeçamos de renunciar aos planos individuais, ditados pelo orgulho,
E auxiliemos parentes e amigos no campo da ascensão sublime e movamos os recursos materiais de que somos dotados pelo Pai em benefício dos sofredores. O reino de Deus instala-se na alma dos que servem, e não na dos que são servidos. 43. Preparativos da Páscoa. Nuvens densas acumularam-se no horizonte, amenizando a inclemência do sol crestante que percorrera o céu durante o dia. Carinhoso vento, agora, agitava a vegetação e os arbustos mais tenros do Monte das Oliveiras, e descia a encosta envolvendo a pequenina cidade de Betânia com seu olor agreste e agradável. De algumas das habitações já se desprendia o aroma característico do cozimento de pães sem fermento, que completariam a refeição comemorativa da saída dos hebreus do cativeiro do Egito, orientados por Moisés e por inspiração do Espírito guia dos judeus, a quem chamavam Jeová, pelas ruas acidentadas e tortuosas da aldeia. Nessa tarde, alguns pastores tangiam seus cordeiros sob o olhar curioso das crianças. Avançavam e paravam com o rebanho em algumas portas e chamavam os habitantes da casa para entregar-lhe alguns dos animaizinhos encomendados para a comemoração da Páscoa, que se daria dentro de 2 dias. Simão Pedro, juntamente com seu companheiro João, atravessaram por entre as ovelhas e seguiram pela rua, em silêncio, ocasionando leves referências de transeuntes que os reconheciam do discipulado messiânico. Iam ao encontro com o mestre Nazareno, subindo as encostas do Jardim das Oliveiras. Senhor, disse Simão, aproximando-se do mestre, onde quer que façamos os preparativos para comermos a Páscoa. Jesus desdobrou-se espiritualmente, alcançando com seus olhos espirituais paisagens afastadas e transmitiu-lhes as instruções: sigam até a cidade. Ao entrarem lá, encontrarão um homem com um cântaro de água, sigam-no até a casa em que ele entrar. Digam, então, ao dono da casa: o mestre manda perguntar-lhe onde é o aposento em que há de comer a Páscoa com seus discípulos. E ele lhes mostrará espaçoso cenáculo mobiliado, ali façam os preparativos. Pedro fez quase imperceptível sinal a João, e ambos se retiraram de pronto, para atender às indicações recebidas. E tudo aconteceu como predito: o homem com o cântaro, o caminho seguido, a casa, a concordância do seu proprietário, o cômodo preparado. De retorno, Simão Pedro alongava os comentários com seu amigo, em torno dos poderes do Espírito, que Jesus tão bem lhes exemplificava, como naquele instante em que vira, à distância, a cena que a eles fora dado testemunhar no preparativo da Páscoa. Era como se fossem sonho e como se os olhos de Jesus houvessem varado os espaços, relacionando acontecimentos distantes, e que outro ensinamento poderemos guardar deste singular acontecimento? Indaga Simão Pedro a João. Por certo, ponderou o indagado, significa bem que todos os que aguardam a hora do Senhor disponham-se a oferecer-lhe o cenáculo da própria alma, a fim de que, antecedendo a chegada do Mestre para que ele ali possa estar, devam os sentimentos e a razão estarem limpos das poeiras acumuladas pelos tempos. Pois que fizemos nós, senão limpar a prestar o mobiliário e a sala, removendo todas as sujeiras e tudo que não era útil ao Senhor. O restante do trajeto foi realizado em silêncio meditativo. 44. Lição de humildade. Era já quase noite. Os discípulos ceavam naquela casa cujo cenáculo se preparara carinhosamente pelas mãos de Simão Pedro e de João, com a quiescência e colaboração fraterna de seu proprietário, no atendimento das indicações do Mestre Jesus. Havia, no entanto, embora na intimidade, constrangimento entre todos, pois que o jovem Nazareno guardava os olhos com um véu de tristeza. Simão interrogava-se e examinava os demais companheiros. Acaso algum deles se acovardaria, se ocorresse ao mestre ser vítima da perseguição de sacerdotes e fariseus? Acaso não se levantariam, como um só braço, um só coração, uma só vontade, numa fortaleza indestrutível para defender o seu rabi? Enquanto se indagava, viu Jesus levantar-se, interrompendo a refeição. Ele se despojou das roupas exteriores com que se vestia para a ceia e envolveu a própria cintura com uma toalha, qual se fora um dos servos da casa. Adiantou-se em direção de uma bacia e nela deitou água. Oh! Não! Incrível! Aquele generoso coração ia de discípulo a discípulo, lavando-lhe os pés e os enxugando. Ninguém reclamava ou protestava. Até Judas,
tão arredio nestes últimos dias e que satirizava algumas atitudes de Jesus, rendera-se em silêncio e se deixava lavar e enxugar. Chegada a vez de Simão, que encolheu os pés e protestou veemente: Senhor, lava-me os pés a mim. Jesus respondeu-lhe sereno: o que faço você não sabe agora. Compreendê-lo-á depois. Pedro levantou-se brusco e violento. Não, sentenciou, o Senhor nunca me lavará os pés. O Nazareno, que no gesto de humildade aprestava seus seguidores para pisar os novos caminhos que palmilhariam, no árduo trabalho de redenção e salvação da humanidade, e que assim os convidava a renovar o seu modo de andar, afastando-se das veredas enganosas das doutrinas falsas, disse: se eu não lhe lavar, você não terá parte comigo. Atônito e ferido, o discípulo obtemperou: então, Senhor, não apenas os meus pés, mas lave também as minhas mãos e minha cabeça. Quem já se banhou, esclareceu Jesus, não necessita de lavar senão os pés, quanto ao mais, está todo limpo. Ora, você está limpo, mas não todos. Ditas essas palavras, Jesus baixou-se junto aos pés de Simão Pedro e sobre eles derramou água e os limpou das marcas que traziam das estradas e das vielas, das casas e dos templos, ajustando-os para conduzirem-se nos testemunhos cruciais do Evangelho. Terminados todos, tomou novamente suas vestes da ceia e retornou à mesa. E de seu lugar disse: compreenderam o que lhes fiz? Nenhuma resposta audível aos ouvidos humanos. Tão somente as emissões mentais que se levantavam curiosas. Vocês me chamam, o Mestre e o Senhor, e dizem bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e Mestre, lhes lavei os pés, também vocês devem lavar os pés uns dos outros, porque eu lhes dei o exemplo, para que, como eu lhes fiz, façam vocês também. Ligeira pausa, dentro da quietude reinante. Em verdade, continuou o mestre, digo-lhes que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Simão confirmou, num gesto de cabeça. Ora, se sabem estas coisas, complementou o Rabi, bem-aventurados serão se as praticarem. Não bastava relacionar os exemplos do mestre, nem bastava apregoá-los e nem repletar-se dos seus bons ensinamentos. Antes, era preciso praticá-los, vivendo-os no cotidiano do gesto espontâneo, e inesperado até, como a revelação da humildade legítima, mesmo sob incompreensão dos circunstantes, como se dera no gesto de lavar os pés. Era o cântico do serviço contínuo, onde se anotariam as expressões mais puras do Evangelho do Senhor em nossas vidas: servir, servir sempre, mesmo quando sob o guante de invencível tristeza da alma. Esfregando os pés, um contra o outro, por baixo da mesa, Simão sentia-se nascido e pronto para o trabalho. Bem-aventurados serão se as praticarem. 45. Pedro é avisado. Ainda no cenáculo sublime, em que seus pés e os dos demais discípulos houveram sido lavados por Jesus, o operoso e impulsivo Simão Pedro cogitava estar bem próximo à hora da manifestação divina, quando, por certo, se instalaria em definitivo o reino de Deus entre os homens. Em sua alma fermentavam as conversações que entretivera com Judas sobre as normas de um bom governo para o povo, governo honesto e justo sem as paixões e falhas de Herodes e sem as injunções do poderio romano. E julgava-se intuído pelos céus, na sua invigilância, pois que vira partir Judas, julgando que lhe fora incumbido de desencadear as forças celestes, ao preço de uma traição. Chegado ao instante maior, refletia tranquilamente. Sou trabalhador das primeiras horas do novo reino. Cheguei a convite do próprio Rabi e não arredei pé de minha posição, porfiando sempre pela realização de maiores serviços. O mestre, por ser justo, examinará minha fidelidade e compensará os meus esforços com posição notável, entre os maiores do novo reino que estabelecerá. Não é sem razão que ele nos tem conclamado a fidelidade, dizendo-nos que receberemos 100 por 1 do que demos. E até insistiu em lavar meus pés, evidenciando que sou dos escolhidos para ocupar os palácios. Suas considerações foram interrompidas por Jesus que, saindo do silêncio em que se angustiava, falou: para todos vocês serei esta noite uma pedra de tropeço, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas, depois que eu ressurgir, irei adiante de vocês para Galiléia. O pescador de Cafarnaum saltou rápido, como que ferido em seu amor próprio,
E trovejou na sala: ainda que o Senhor seja para todos uma pedra de tropeço, nunca o será para mim. Os demais o secundaram na afirmativa. Simão, Simão, lamentou Jesus, condoído, eis que o espírito da provação pediu permissão para examinar suas deficiências e suas virtudes, como se separa o trigo do joio. Mas eu roguei por você, para que a sua fé não desfaleça, e você, quando se converter, fortaleça seus irmãos. A revelação sensibilizou doentiamente o pescador, que não se apercebeu inteiramente dos cuidados do Mestre em ampará-lo na conquista da fé, através de experimentações sucessivas com a benevolência divina. E nem se apercebeu de que Jesus lhe indicava a bondade e incipiência, que coabitavam em seu peito, pois que o Mestre não suplicava nenhum dos presentes que crescem nas suas palavras e nem nas suas obras, mas que se convertessem à boa nova. Emocionado, pois, Simão Pedro arrojou-se ao solo de joelhos e afirmou: Senhor, estou pronto a ir com o Senhor não só para a prisão, senão também para a morte. Jesus tomou-lhe as mãos, levantou e tranquilizou-lhe o coração que lhe saltava ao peito. Declaro-lhe, Pedro, que hoje ainda, antes que o galo cante, 3 vezes você terá negado que me conhece. Ó Senhor, brada-lhe Pedro lacrimoso por recear que nele Jesus já não mais confiasse, ainda que me seja necessário morrer com o Senhor, de nenhum modo o negarei. A confissão, feita por entre os soluços e em baixa voz, alcançou os mais próximos e os discípulos reafirmaram as palavras de Simão Pedro. Não, nenhum deles negaria Jesus. Nenhum deles abandonaria o redil, se ocorresse ferirem o pastor. Na verdade, eles não criam que os fatos relatados por Jesus viessem a suceder, porque ainda se achavam possuídos do desejo do sobrenatural, do milagre, da derrogação das leis divinas. E mesmo Simão Pedro, que se aninhava no peito amoroso daquele esplendoroso jovem nazareno, de rara formosura em sua solidão, em suas dores, nem Pedro compreendia o amparo fraternal que Jesus lhes ofertava, no preâmbulo de suas fraquezas, quando se deixariam espantar quais ovelhas inexperientes e indefesas na aproximação do que lhes pareceria lobo voraz. Quando os mandei sem bolsa, sem alforje e sem sandálias, faltou-lhes, porventura, alguma coisa. Revivendo, de pronto, as peregrinações do apostolado feito com as indicações de Jesus, afirmaram: não. Nada nos faltou, pois que tudo se provia nos caminhos que percorremos levando a palavra do Pai. Agora, porém, adendou o Mestre, o que tem a bolsa, tome-a, como também o alforje, e o que não tem dinheiro, venda a sua capa e compre espada, pois lhes digo que importa cumprir-se em mim o que está escrito, e ele foi equiparado aos criminosos. O que a mim se refere está sendo cumprido. Alguns discípulos avançaram, destemerosos. Senhor, aqui estão 2 espadas. A com acento circunflexo vista das armas de agressão que lhe apresentavam, portanto tem os seus amigos tomado ao pé da letra a sua afirmativa, presumindo que o Mestre se referir a algum assalto bélico que teriam de executar. Ele se mostrou dolorosamente condoído do degrau espiritual daqueles que eram seus cordeiros da mensagem celestial dos evangelhos, e por sentir que a partir daquele momento já estava inteiramente só, nos campos do pensamento, deu por finalizada sua sementeira. Basta, exprimiu-se, e indicou para que as armas fossem prontamente recolhidas. Saíram todos, ficando apenas Pedro no cenáculo. Já se afastava, também, quando retornou aos seus passos e muniu-se de uma das espadas abandonadas. Afinal, se o Mestre resolver-se por algum ataque, já estou armado. 46. No horto de Getsemane. Ajustando mais uma vez a espada à cintura, Simão Pedro apressou-se a alcançar o grupo que seguia, dentro da noite, para a direção do Monte das Oliveiras. Assim como Jesus, iam silenciosos. Pedro engendrava mentalmente as demonstrações de fidelidade que poderia manifestar, naquela véspera da Páscoa. Se Judas retornasse com soldados, ergueria a si mesmo em defesa de seu mestre, já que em seguida legiões de anjos viriam socorrê-los, para pôr de vencido os inimigos do reino. A pequena caravana atravessou o ribeiro de Cedron com facilidade, pois que mesmo no escuro distinguiam a passagem, que lhes era familiar, já que ali Jesus se recolhia com frequência para suas orações. Penetraram pelo horto de Getsemane, sentindo a fragrância doce da relva que se evolava em mistura com as árvores em floração. Suspenderam a marcha,
com Jesus lhes dizendo: vigiem e orem, para não caírem em tentação. A hora não comportava detalhes. Por certo que os discípulos sabiam que Jesus os alertava quanto às tentações que cada um traz como forças desequilibradas de vidas anteriores. Deveriam, pois, exercer severa vigilância às próprias tendências, aos próprios impulsos, para poder renovarem-se. Deveriam socorrer-se do auxílio que vem do alto, pelos condutos da oração. Deixando alguns, Jesus seguiu em frente, fazendo-se acompanhar dos três que se revelavam mais cônscios de suas tarefas e que possuíam maiores recursos de entendimento de suas obrigações, para acompanharem-no no supremo testemunho. Esses eram Pedro, Tiago e João, que já o haviam testemunhado na transfiguração do Tabor. No centro de uma clareira, distanciada ligeiramente do ribeiro de Cedron, em sonoridade de calma e lágrimas, informou o Rabi: a minha alma está numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Os três se entreolharam, dentro das sombras, procurando ajustar-se à nova situação. Jesus distanciou-se alguns passos e rendeu-se aos céus. Pai, se é do teu agrado, afasta de mim este cálice, todavia, não se faça a minha vontade, mas, sim, a tua. Simão Pedro divisou um espírito intensamente luminoso aproximar-se de Jesus e entreter com ele conversação amorosa. Suspeitava, porém, que o emissário divino estivesse consertando os planos do novo reino. Mas o Cristo não se portava qual ágil general antes das grandes batalhas, cuja vitória fácil conquista. E esse silêncio, e essa oração angustiada, acabrunhava e confundia profundamente o pescador de Cafarnaum, que se deixava dominar pelas reminiscências de poderes e reinos terrenos de outras vidas. Mas os inimigos não poderiam derrotar o Pai Celestial, e acaso Jesus não lhe era o filho dileto? A apreensão, filha da incerteza e da dúvida, avolumava-se no coração de Simão Pedro, aturdindo-o. E ele não conseguia sequer articular a oração e nem mesmo se detinha em conseguir, tal era a sua ânsia de inteirar-se de todos os acontecimentos e de todos os detalhes. O mestre cercou-se dos três amigos e, detendo-se particularmente em Pedro, procurou trazê-lo ao equilíbrio, para que ele superasse o choque emocional das grandes horas. Você dorme, Simão? Não pôde vigiar nenhuma hora? Levante-se e ore, para que não venha render-se à tentação. Pela segunda vez afastando-se, Jesus orou: Pai meu, se este cálice não pode passar sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Simão, sem muito empenho positivo, procurou orar também: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Claro que estou disposto a colaborar com o reino, bastando que ele venha até nós, auxiliado pelos exércitos celestiais. Disputarei um lugar bom, para garantir-me de que serão socorridos os milhares de enfermos e pobres. E voltarei à minha aldeia, para beneficiá-la, como em meus sonhos de juventude. As criancinhas sem pais. Os velhinhos. Darei também aos meus uma casa que os compense dos longos anos do martírio. Oh! Não um palácio como o dos romanos ímpios, mas uma habitação razoável. Simão, apelou o mestre, despertando-o. Não pôde você orar comigo? Pedro tornou-se rubro, sentindo arderem as faces pelo sangue que rapidamente lhe circulou a cabeça, e não se encorajou a articular resposta ou justificativa. Reconhecia que entrara a orar e, sem que se apercebesse, seus pensamentos haviam tomado outro rumo, conduzindo-o às preocupações costumeiras. E, agora, ali estava o mestre a convidá-lo, para ao menos orarem juntos. Ora, mas era a angústia, a tristeza, sabia lá o que o traziam perturbado. Pela terceira vez o excelso mestre afastou-se e entrou em oração profunda, fervorosa, nimbando o orto em que se encontravam com perfumes celestiais, que nasciam de suas lágrimas e de seus suores, vertidos sobre a terra, na angústia de seu sacrifício, imposto pelos filhos de seu coração. João e Tiago, tanto quanto Simão, estavam confundidos. Embora estivessem suficientemente informados por Jesus, não lhe deram crédito que tudo se realizaria como agora pressentiam que estava sucedendo. Ninando anseios de posse e de mando, jamais lhe passara pela mente, de forma séria, que o reino divino tem seus alicerces apenas nos corações e não se mostra aos homens pelos quadros a que se habituaram nas organizações humanas. Agora, disse-lhes Jesus, que se aproximara, durmam e descansem,
Está próxima a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos de pecadores. Simão apertou o punho da espada. Levantem-se e vamos, pois aquele que me traz se aproxima. Apurados os ouvidos, Simão registrou os passos que se aproximavam do horto de Getsemane, e já próximos, talvez ultrapassando já o ribeiro de Cedron. 47. Jesus é preso. Uma dolorosa expectativa assaltava o coração de Simão Pedro, após ter ouvido Jesus anunciar que estava próxima a hora decisiva, quando o traidor se aproximava. A espera teve curta duração, pois divisou uma fileira de guardas transpondo o ribeiro de Cedron, carregando tochas acesas para clarear-lhes o caminho. O sangue enregelou-se-lhe nas veias e lhe formigava o corpo, na sensação de medo e incerteza. Estacaram à frente de Jesus. Sob a luz bruxuleante dos achotes, avançou Judas na direção do Cristo. Salve, mestre, saudou o recém-vindos. Em seguida, aproximou-se mais e beijou Jesus nas faces. Os discípulos que ali estavam tremeram de indignação. Porém, Jesus acolheu o beijo, qual se viesse de uma confissão de ternura e amizade certa. E ante a hesitação de Jesus, o mestre abriu-lhe ainda a porta da alma para a prática do bem. Amigo, a que veio você? Indagou-lhe o rabi. Judas baixou a fronte, mordiscando os lábios. Com um beijo, falou Jesus, você entrega o Filho do Homem. Judas não se movia, sentira-se hirto, pregado ao solo, incapaz de dar sequência aos planos que traçara em sua loucura de posse e domínio político à face do mundo. Teria errado. O mestre desviou-se ligeiramente de quem o permutava por uma posição passageira e que o confessava ao mundo com um coração conturbado e confundido, e dirigiu-se diretamente aos soldados de guardas. A quem vocês buscam? A Jesus Nazareno, respondeu o comandante. Sou eu, disse Jesus sem titubear no cumprimento dos desígnios celestiais. Os soldados, no entanto, recuaram e trocavam entre si olhares de surpresa, fixando os que acolitavam Jesus no horto de Getsemane. Temeram a Jesus, pelo arrojo e ousadia de sua confissão, e temeram uma cilada que estivesse armada. A quem buscam vocês? Tornou a indagar. A Jesus Nazareno, repetiram eles. Já lhes disse que sou eu? Se a mim, pois, que buscam, deixem ir a estes, falou Jesus, referindo-se aos amigos que estavam afastados ligeiramente, acompanhando a sucessão dos acontecimentos. Mal terminara de falar, a escolta pôs-lhe as mãos em cima, para considerá-lo preso e submetido à autoridade do governo religioso dos judeus. Simão Pedro, que até então permanecera na sombra, num gesto brusco e repentino, sacou da espada, considerando que o ter imposto a mão em Jesus seria o sinal do início da batalha pelo reino. E atirando-se sobre Malco, servo do sumo sacerdote, deu-lhe um golpe na orelha direita. Jesus, porém, colocou-se entre os contendores e, tocando a orelha do servo ferido, num gesto de carinho infinito, disse a Pedro, embainhe a sua espada, pois todos os que tomarem a espada, morrerão à espada. Frente aos atônitos guardas e não menos ababelados discípulos ponderou particularmente ao pescador de Cafarnaum, não hei de beber o cálice que o Pai me deu. Acaso pensa, Simão Pedro, que não posso invocar a meu Pai, e que ele não me dará, neste momento, mais de 12 legiões de anjos? Como, porém, se cumpririam as escrituras que declaram que assim deve acontecer? Confundido, Simão Pedro depositou esperança de que seu mestre faria vir dos céus a legião de anjos para dominar seus perseguidores. Não conseguia ajustar-se à bondade do que amava até os seus inimigos e perseguidores. Era-lhe impossível, nessa fase inicial de suas experiências do apostolado, alcançar o plano do ministério da resignação construtiva, que Jesus transmitia aos desígnios do Pai. Saíram com espadas e varapaus como contra um salteador? Indagou o Cristo daqueles que foram prendê-lo. Todos os dias, estando com eles no templo, a ensinar, não me prenderam. Porém esta é a sua hora e o poder das trevas. Fora a rendição incondicional à vontade de Deus, ofertando os punhos para as cordas que o manietariam, no início dos suplícios que se encerrariam na cruz do Calvário. Os amigos do Evangelho fugiram, adentrando o bosque, onde a vegetação era espessa, para não serem conduzidos à prisão, juntamente com o grande mentor. Simão Pedro, de coração pulsando incontroladamente,
suando amedrontado, olvidara todas as promessas de defesa e fidelidade e corria sobressaltado por imaginários passos a persegui-lo, chorando e sofrendo e perdendo a própria espada na fuga desabalada. 48. A negação de Pedro. Fugindo dos guardas que haviam manietado e levado Jesus à prisão e ao julgamento, penetrara Simão Pedro pelo espesso horto de Getsemane, no Monte das Oliveiras, abrindo passagem abruptamente pela vegetação. Desesperado, tremendo de receio de ser alcançado. Suarento, embora fosse noite fria, rendeu-se ao cansaço e caiu exausto de encontro ao solo, sangrando em várias partes do corpo que se ferira nos espinhos e nos galhos secos. Só então notou que os passos que pareciam segui-lo eram por certo imaginários, pois que os ruídos não mais se produziam. E ele fez lama na terra, com suas lágrimas. Alguns segundos que pareceram séculos transcorreram, quando ele se ergueu com grande esforço, arfando e sobressaltado. Precisava de conhecer o destino de seu mestre. Olhou pelos caminhos serpenteantes que desciam em direção à cidade de Jerusalém e identificou a coluna de guardas, pelas luzes dos achotes. Unindo-se a um dos amigos do apostolado, seguia Simão Pedro a Jesus e aos guardas, a respeitável distância. Temiam interferir e preferiam, por isso, acompanharem os acontecimentos sem deles tomar parte ativa. Na realidade, estavam possuídos do temor de perder as vantagens que ainda usufruíam no judaísmo e de serem arrastados ao ridículo. Seguiam silenciosos, acobertando-se nas sombras exteriores e mal se aventurando a proferir algumas palavras. Porém, quando fizeram o mestre adentrar a casa do sumo sacerdote, o companheiro de Pedro mostrou-se prestativo. Sou amigo dos da casa. Entrarei. Espere-me à porta que voltarei para fazê-lo entrar também. O companheiro partiu antes. Depois, Pedro aproximou-se da entrada, parando junto da porteira e esperou o seu prometido regresso. É meu companheiro, dissera a porteira. Ambos alcançaram o pátio da casa, onde se encontrava Jesus. E Simão Pedro escondeu-se dos olhares do mestre, preferindo confundir-se com os servos e os oficiais da justiça que circundavam um braseiro para aquecerem-se. Anás, sogro de Caifás, sumo sacerdote naquele ano, atravessou o pátio, à vista de todos os que ali estavam, e defrontando-se arrogantemente com o Cristo começou a indagar-lhe do paradeiro de seus discípulos. Simão estremeceu, procurando mesclar-se ainda mais com os que permaneciam junto do fogo. Temia que fosse denunciado e conduzido ao centro da área para responder às mesmas indagações a que submetiam seu senhor e mestre. Nada tendo obtido como resposta, Anás, contraindo os músculos dos maxilares e chamejando sarcástico brilho pelos olhos, enquanto arfava as narinas e pintava a face com o traço de sorriso zombeteiro, indagou-lhe dos seus ensinamentos. Tenho falado abertamente ao mundo, respondeu-lhe Jesus, fitando o seu algoz. Sempre ensinei nas sinagogas e nos templos, onde se reúnem todos os judeus, nada falei ocultamente. Após ligeira interrupção, Jesus adicionou, por que me interroga? Pergunte aos meus ouvintes o que lhes falei, eles sabem o que eu disse. Como se aguardasse e se apela ao testemunho vivo, Anás chamou muitas testemunhas que passaram a narrar fatos sobrenaturais, detalharam opiniões pessoais, relacionar maledicências, engendrar calúnias, apontar imaginárias falhas e omissões, comentar comportamentos inexistentes. Por fruto do fel cultivado em corações escravizados pela ânsia das fortunas materiais e pelas posições de destaque, os relatos não eram coerentes entre si. Terminado o grotesco desfile, que fora financiado pelos cofres do templo, Anás indagou, você é o Cristo, o Filho do Bendito. Se eu lhe dissesse que sou, você não me acreditaria, e, se o interrogar, você não me responderá. Desde agora estará o Filho do Homem sentado à direita do poder de Deus, e você o verá, em breve, vindo sobre as nuvens do céu. Fariseus e escribas, que acompanhavam o simulacro de julgamento, saltaram quais lobos famintos sobre a presa. Você é, portanto, o Filho de Deus? Refulgindo magnífica grandeza, mesmo manietado e posto ao centro das calúnias, Jesus respondeu-lhes, vocês mesmo dizem que eu sou. Blasfemo. Pecador, vociferava o sumo sacerdote, num transpasse de hipocrisia e possuído de loucura momentânea, avançando sobre Jesus e rasgando-lhe as roupas.
Que necessidade temos ainda de testemunhas? Todos ouviram a blasfêmia. Que lhes parece? Encolhendo-se, tal se não fizessem parte de sua existência os acontecimentos, Simão Pedro recolhia dolorosamente as palavras que eram ali proferidas: louco, blasfemo, mentiroso, falso, corruptor, possuído do demônio. E chegaram-lhe aos ouvidos as palavras torpes que procuravam enxovalhar em escárnio e ridículo a Jesus. E chegaram também os ruídos das bofetadas e dos murros, com que recobriam o mestre. Propagando-se a sanha dos perseguidores a todos os que se afinavam com seus propósitos, lembrou-se a porteira da casa do ingresso de Pedro e procurou entre os presentes. Vendo junto ao fogo, aproximou-se e disse em alta voz, despertando a atenção dos mais próximos: Você também estava com o Nazareno, esse Jesus. Pedro estremeceu. Ora, mulher, disse afetando menosprezo, não sei nem compreendo o que você me diz. Levantou-se Simão e afastou-se em direção do alpendre da casa, distanciando-se dos olhares suspeitosos. Mal dera 2 passos e, gargalhando qual se tomasse parte de festivo acontecimento, um dos servos do sumo sacerdote, parente de Malco que havia sido ferido por Pedro na escuridão do horto de Getsemane, acercou-se e tornou-se rubro e colérico: Não vi você no jardim com ele? E apontava em direção do Cristo que era submetido a bofetadas e vestido por ironias diversas originadas de corações endurecidos, que desconheciam os princípios de amor e de ternura. Pedro sacudiu-se temeroso, demorando para responder. Outro dos guardas, que ouvira a indagação, impacientou-se tomando-o pelas roupas, com punho férreo, trouxe-o até perto de seu hálito, fazendo-o ouvir-lhe trincar dos dentes. Juro-lhes, disse Simão Pedro, juro-lhes pelos seus e pelos nossos profetas. Eu não conheço esse Jesus. Eu não estive no jardim, junto com ele. Eu sempre estive aqui, entre os fiéis do templo. O guarda libertou o pescador. Porém, outros que estavam próximos retornaram, sanguinolentos, à carga. Certamente que este é um deles, pois que é também galileu. Além disso, ouçam como ele fala no mesmo tom suave de voz, que sempre caracterizou os seguidores desse Nazareno. Galileu de origem, gente bruta e estúpida, este que assim fala por certo terá feito escola com o tal mestre. Os joelhos de Pedro tremiam, e seu peito estava angustiado. Num relance recordou-se da voz trovejante e agressiva que usara em suas pescarias e que sustentava nas suas relações habituais com os de sua aldeia e que tanto se modificara no curso daqueles 3 anos de trabalho e dedicação, de esperança e sonhos ao lado do Nazareno de voz mansa e delicada. Sacudindo para longe de si aquelas lembranças e aqueles ideais, que agora julgava sem planos nem base sólida, porque seu mestre lhe parecia tíbio não reagindo aos insultos e pondo a perder seu reino, Simão Pedro trovejou blasfêmias, praguejou como um rústico contra os guardas, jurou os testemunhos mais sagrados da raça, portou-se como louco entre os loucos. Não, terminou dizendo, eu não conheço esse homem. Eu não conheço esse homem. Ouviu-se o canto de um galo. Ele se sentiu transportado à frente de seu mestre que, entre agressões e ofensas recebidas dos circunstantes, contemplou o discípulo com grande tristeza e lhe disse pelas vozes do Espírito, conheço-lhe a alma, Simão Pedro. E ao dizer-lhe que me negaria 3 vezes, antes que o galo cantasse, alertava-o dos enganos das criaturas que, constrangidas a possuir menos os tesouros e os favores terrenos, para guardar fidelidade ao Senhor, preferem adiar indefinidamente a felicidade maior. De longe, como você, Simão, muitos que se dirão meus discípulos me seguirão na terra, e por isso cairão em suas aspirações e esperanças, porque não se encorajarão de aproximar-se dos testemunhos que a verdade lhes pede. Recearão perder gratificações imediatistas e serem conduzidos ao escárnio, por revelarem que me amam. Muitos permanecerão, também, quando chamados a testemunho decisivo, apenas nas vizinhanças das lutas redentoras, entre os servos das convenções utilitaristas, negando-me e repudiando-me, enquanto aguardavam para verem o fim. Simão Pedro não resistiu mais, reconhecendo-se em inúmeras falhas e correu para fora da casa do sumo sacerdote, incapaz ainda de reagir construtivamente. E, na solidão da noite fria, debaixo do céu estrelado, chorou amargamente, soluçou convulsivamente, rebentou o peito em desespero vivo,
pois que negara o mestre apenas para não ser repudiado pela coletividade, para não causar desgosto no templo, para não perder as vantagens mais imediatas da terra. 49. Ressurreição de Jesus. Após a crucificação do mestre, erguido no centro de dois delinquentes, apupado pela multidão ávida de sensacionalismo, repudiado pelos sacerdotes da época, olvidado pelos beneficiados da véspera, acolitado apenas pelos corações femininos que se haviam dobrado às suas manifestações de puro amor, entraram os apóstolos numa fase depressiva, recebendo-se em si mesmos e lamentando doentiamente a fragilidade com que se haviam comportado ante o momentoso acontecimento. E desencantados levemente com os fatos. O nosso Simão Pedro, naquela manhã de domingo, vertia silenciosas lágrimas, revisando os comportamentos em que alternara luz e sombra junto ao Cristo. Revia seus primeiros momentos em que se dera com arrobo ao discipulado, tudo abandonando à espera de que sua dedicação lhe produzisse uma soma de favores dos céus. E anotava que Jesus nunca o condenava e nem o censurava repetidamente, apesar das suas fraquezas e hesitações maiores. Batidas apressadas na porta da casa quebraram-lhe as visões interiores, com que se reexaminava. Simão olhou a João, que estava a seu lado, e levantou-se para atender. E encontrou-se com Maria Madalena que, naquela manhã de desalento, viera a sacudi-los da inércia negativa a que se confiavam, outra vez invigilantes. Tiraram do túmulo o Senhor, o quê? Maria Madalena repetiu a informação. Tiraram do túmulo o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Os três amigos correram em direção do jardim, onde José de Arimateia juntamente com Nicodemos, na véspera, haviam depositado o corpo do Cristo, envolto em linhos e coberto de essências aromáticas. João seguia na frente, mais apressado, enquanto Pedro se demorava por fazer companhia a Madalena que voltava ao sepulcro do inesquecível amigo. Quando Simão chegou junto da escavação em que se haviam guardado os restos mortais do Senhor, encontrou João, baixado na entrada, olhando para o seu interior. Impulsivo e confiante, Pedro adentrou o sepulcro e parou em meio, e examinou os linhos que haviam envolto o Senhor e que estavam vazios e viu, também, o lenço que fora posto na cabeça do mestre, e que estava bem dobrado a um canto, mas sílabou a João que se aproximava e examinava o estranho fenômeno. Cabisbaixos, pensativos, ambos se retiraram, deixando Maria Madalena ainda à porta do túmulo, feita em lágrimas. Seguiam em direção à casa em que se hospedavam em Jerusalém. Contou-lhe Madalena mais alguma coisa? Indagou João, interrompendo o silêncio de ambos. Oh! Sim, suspirou Simão Pedro. Apenas que não compreendo. Disse-me ela que quando viam a pedra de entrada do sepulcro removida, um espírito lhes informou ser inútil procurar o mestre no jazigo, porque ele ressurgira de entre os mortos. E que, não contendo ela o seu espanto, examinar o sudário outro espírito lhe indagou, por que buscam entre os mortos ao que vive? A dúvida retornava-lhes arrasadora, pois lhes era impossível, nessa altura de suas experiências terrenas, compreenderem o fenômeno da imortalidade da alma. Certo é que ambos pregavam e criam mesmo que o espírito sobrevive ao corpo, porém, embora crédulos, ainda não se haviam deixado penetrar pela verdade, transformando seus pensamentos em radiações permanentemente positivas, confiantes nas leis do Pai. 50. Jesus aparece. A manhã nascera tranquila sobre o lago de Genizaré, clareada por um sol pálido e embalada em suave brisa que, percorrendo a vegetação próxima, acordava o perfume das flores e das matas e os espargia numa saudação ao novo dia. Acabando de recolher suas redes vazias, Simão Pedro sentou-se à popa da barca, refletindo. Seus braços já não eram tão ágeis como outrora e nem sua intuição da pesca era pronta e eficaz. Suspirou profundamente. Os anos que passara junto ao mestre, na difusão inicial da Boa Nova, haviam diminuído sua destreza na pesca. Visões interiores assaltaram-lhe a alma, levando-o a reviver aqueles 3 anos tão importantes do mapa de sua existência. Fora ali, naquela mesma praia serena e sob aquele mesmo sol, que o Senhor surgira para convocá-los ao trabalho renovador. Partira destemeroso. Vira cegos readquirindo a visão, surdos reconquistando a audição, paralíticos tornarem ao movimento livre, desalentados e vencidos pelo mundo soerguerem-se para uma vida nova.
e o surpreendente retorno de Lázaro do túmulo para a existência. E fora ainda ali, na sua Cafarnaum, que Jesus tecera o seu ninho de amor, transformando-lhe a casa modesta num templo permanente de luzes e oração. Depois, vieram as tempestades implacáveis, com o Senhor preso e supliciado, com Judas enforcado, com os companheiros dispersos. Simão Pedro, o mestre disse-lhe que fossem a Galiléia e lá o encontrarão, outra vez. A lembrança da informação recente daquela extraordinária e confiante Madalena tomava-lhe por inteiro o coração. Não titubeara em aceitá-la, guardando a certeza de que do túmulo que ficara vazio o Senhor retornaria ao seio do discipulado, talvez para convidá-los de novo para reiniciarem os trabalhos em prol do reino de Deus entre os homens. Simão Pedro, seria a continuação dos sonhos interiores ou era? Não. Era João a trazê-lo de volta ao mundo externo, despertando do círculo das recordações acridoces. Sim, balbuciou o pescador, mal desperto. Saltemos a praia. Eis que ali está alguém, que parece à nossa espera. Entre as brumas do amanhecer realmente se notava um jovem alto, de fisionomia indefinível, de porte extraordinariamente encantador, caminhando em direção da barca atracada. Filhos, disse o recém-chegado, terão aí alguma coisa de comer? Simão olhou para as redes vazias. Não. Nada temos de comer, informou o intrigado. Então, lancem as redes à direita do barco e acharão. Sem deter-se em discussões improdutivas, e sob o influxo da orientação que lhes parecia acertada, atiraram a rede à direita, conforme fora indicado. E logo ela se repletou de pesca. Simão, confidenciou João, lembra-se de um acontecimento semelhante a este. Qual, João? Por que me diz tal coisa? Pois este jovem da praia é o Senhor que volta. Um calafrio percorreu o corpo de Pedro. Lembrava-se da primeira pesca extraordinária, que se dera após ter o mestre falado à multidão na praia. E agora, Jesus retornava. E ele, o pescador de Cafarnaum, que deveria estar à espera de sua aproximação, despira-se, no decorrer da noite, e estava nu aos olhos do Senhor. Preste, tomou as suas roupas do barco e nelas se envolveu e saltou dentro do lago. O outro barco, que estava a pequena distância, com Tomé, Natanael e mais alguns queridos companheiros de apostolado, imediatamente se acercou da rede e puxaram-na até a praia e ali a deixaram amarrada. Saltaram à terra e se aproximaram do Nazareno. Tragam alguns dos peixes que acabaram de apanhar. Simão, que saía da água, ouvindo o pedido, entrou na barca atracada e arrastou a rede para a terra, cheia de peixes, e tomando alguns os levou a Jesus. Venham, convidou-os o mestre, e comam. Retraídos, temerosos, ninguém se atrevia a tomar dos alimentos, por não olvidarem a dificuldade que sustentavam para reconhecer o mestre, em cada nova manifestação. Simão Pedro estava ainda mais inibido, ralado de vergonha de que o mestre fizesse referência aos seus repetidos fracassos diante dos testemunhos. Jesus, porém, sem relacionar o passado, naquele seu gesto de mais profundo amor e respeito aos que consigo partilhariam a difusão da boa nova, tomou o pão e os peixes que estavam sobre as brasas e alimentou seus amigos, mais uma vez. A primeira côdea que Simão levou à boca estava umedecida pelas suas lágrimas de gratidão e admiração eterna. 51. Pedro é interrogado. Entre sorrisos e lágrimas, na expansão de sua alma amorosa, Simão Pedro permanecia sentado ao lado do mestre, na praia do lago de Genizaré, alimentando-se com o que lhe era permitido na madrugada. Examinava gestos e atitudes de Jesus, unindo-se às irradiações fluídicas divinizadas, esperando que o Senhor não se diluísse a seus olhos. Vivia um conflito de sentimentos. Tranquilidade, em mistura com emoção indescritível, que lhe trazia risos e lhe provocava lágrimas. Alegria e temor de ausência. Jesus falou-lhe. Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros? Agastando o pão e o peixe que levava à boca, respondeu convicto, sim, Senhor. Sabe que o amo. Apacente os meus cordeiros. Ora, como poderia ele, pescador humilde e paupérrimo de conhecimentos, tomar para si o encargo que o mestre lhe indicava? Como alimentar os cordeiros do Senhor, que eram os que se aproximassem dos seus evangelhos consoladores, se ele mesmo era o grande faminto? Não se via com recursos para tanto.
Simão Pedro, você me ama? Repetiu Jesus. Sim, você sabe que o amo, pastorei as minhas ovelhas, recomendou-lhe outra vez o Cristo. Simão sentiu um frio no estômago. O Senhor convocava para a sustentação de companheiros mais necessitados. Teria, pois, de semear com ternura em campos hostis, sem jamais desalentar-se nas dificuldades da sementeira. Teria de transmitir alento, quando todos houvessem desalentado, esperanças, onde todos já houvessem desesperançado, confiança, quando todos estivessem baldios de fé. Mas de que modo tal encargo lhe seria transmitido, se entre todos ele era o de menores recursos intelectuais, mal sabendo ler, escrevendo com dificuldade? A voz de Jesus o interrompeu de novo. Pedro, você me ama? Simão Pedro, que já não era o mesmo que negara o Mestre, renovado pelas lições amargosas que sorvera, e que em 3 dias parecia ter madurado 3 séculos, rendeu-se de joelhos frente ao Senhor e, derramando outras lágrimas, temendo que nova queda viesse o Senhor lhe mostrar nos dias que viriam, afirmou soluçante: o Senhor sabe todas as coisas, e saberá, vendo-me o coração, que o amo, Senhor. Afagando-lhe os cabelos revoltos e osculando-lhe as faces, o Nazareno ponderou-lhe: pois com esse amor, alimente as ovelhas de meu aprisco, que nenhuma se transviará para sempre. Sentindo o toque do Senhor em sua fronte, Simão Pedro adentrou a sua faixa de vibração mental, e assenhoreou-se de que não se punha dúvida em seus sentimentos mais íntimos. Jesus tão somente pretendera mensurar-lhe a extensão do amor desbordando da alma, porque com amor todas as dificuldades que surgiriam seriam solucionadas, no apostolado redentor que lhe era entregue. E não lhe indagando o Senhor de seus conhecimentos e nem de seus raciocínios e nem lhe reclamando compromissos formais, deixar evidente que só será eficiente e efetivo o cooperador do Cristo que estiver provisionado dessa essência divina, que converte a tarefa mais áspera em bênção promissora, o amor. Em verdade lhe digo que, quando você era mais moço, cingia-se a si mesmo e andava por onde queria. Quando, porém, você for velho, estenderá as suas mãos e outro cingirá e o levará para onde você não quer. Revelava-lhe Jesus a extensão de sua existência, e o destino que teria, no final de seu apostolado. Siga-me, Simão, disse-lhe o Mestre levantando-se. Obediente o seguia, quando notou que João os acompanhava de perto. Curioso, por amar a João, companheiro seu de juventude e ideais, indagou: e quanto a João, mestre? Ressoou-lhe uma das mais importantes advertências: se eu quero que João permaneça até que eu venha, que lhe importa, Simão Pedro? Importe-se com referência a si mesmo e a você. Eu lhe disse: siga-me. Aquietou-se o grande apóstolo do Cristo, compreendendo que a sua missão estava definida e que não deveria permanecer altamente preocupado com a tarefa que se conferia a outros irmãos de luta. Auxiliando aos companheiros, até onde lhe fosse possível, não deveria, no entanto, deixar de cuidar de seus próprios deveres, pois nos caminhos da evolução cada um tem a tarefa que tem. Siga-me, Simão Pedro. Venha após mim, trazendo o amor por fiel da justiça divina. Tornara-se rubro o lago de Genezaré com os raios do sol poente, encrespando suas ondas em espumas alvas que tocavam e se diluíam nas praias e nas margens, aonde o perfume da relva se volava em brando envolvimento. O céu azul enfeitava-se com algumas tênues nuvens brancas coloridas de róseo. E Simão Pedro, que se deixava ficar na praia, junto das matas, divisava a figura radiosa do Cristo, elevando-se acima do firmamento e, lá das alturas celestiais, seu coração se abria em ondas de luz e carinho, abençoando a terra, aprisco de suas ovelhas. E findava mais um dia, em Cafarnaum. Fim.